Sétimo domingo do tempo comum, ano C. Primeira leitura, 1 Samuel 26, versículos 2, 7 a 9, 12 a 13, 22 a 23. Salmo 102. Segunda leitura, 1 Coríntios 15, 45 a 49. Evangelho, Lucas 6, 27 a 38. Uma situação marcada por conflitos, hostilidades e perseguições violentas, provavelmente é o contexto histórico subjacente ao ensinamento de Jesus aos seus discípulos, percebidos no endereçamento: a vós que me escutais, eu digo. Por certo, o contexto da mensagem interessa muito mais aos destinatários das 4 bem-aventuranças, que sofrem com a pobreza, com a fome, com as lágrimas e com o ódio, do que os destinatários dos 4 ais, e que são os causadores do sofrimento e que se fazem opositores e inimigos dos discípulos por causa de Jesus. Para quem estava acostumado à lei do talião, revidar seria a reação esperada. Eis, porém, a surpresa do ensinamento de Jesus, e que lança as bases para a superação da lei do talião pela nova lei, o mandamento do amor, desdobrado em 4 ações: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Gostaria de voltar à frase que revela os destinatários: a vós que me escutais. É preciso ir mais a fundo e compreender que Jesus estava exigindo muito mais que escuta, pois a frase evoca o comprometimento: a vós que me obedeceis. Esta obediência exigida é possível porque Lucas, ao escrever, já possui o testamento de Jesus, que amou os seus inimigos, fez o bem aos que o odiaram, abençoou os que o amaldiçoaram e rezou por seus caluniadores. Assim, o que Jesus ensina é fruto do que ele vive em primeira pessoa. A sequência da explanação pode confirmar a aproximação ao mistério pascal. Bofetada na face. Os guardas caçoavam de Jesus, espancavam-no, cobriam-lhe o rosto e o interrogavam: faz uma profecia. Quem é que te bateu? Lucas 22, 63, 64. Sobre o tomar o manto e levar a túnica, lembramos, em seguida os soldados do governador despiram-no e puseram sobre ele uma capa escarlate e, após crucificá-lo, repartiram entre si as suas vestes. Mateus 27, 27 a 28 e 35. Verdade que Lucas não traz esses detalhes, mas afirma que Herodes tratou Jesus com desprezo e escárnio e o vestiu com uma veste nobre para zombar dele ainda mais. Lucas 23, 10 a 11. Quanto ao se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva, Jesus, ao ser preso no Jardim das Oliveiras, perdeu a sua liberdade física e terminou os seus dias nas mãos dos que o julgaram e o sentenciaram de morte. Na dinâmica eclesiológica, os versículos 29 a 30 retratam os maus tratos que os cristãos recebiam quando eram capturados e perdiam todos os seus bens. É nesse contexto de dor e sofrimento, com grandes perdas físicas e materiais, que Jesus apresenta a regra de ouro como fundamento e sólida razão para que o cristão supere o seu imediato desejo de devolver na mesma medida e permaneça do lado de Jesus. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Versículo 31. Este ensinamento de Jesus, filho de Davi, como foi chamado em certas ocasiões, aparece devidamente evidenciado na primeira leitura, ao apresentar Davi com gestos nobres e capaz de superar a vingança e o ódio. Isso porque está motivado pela fé
e pela certeza de que somente ao Senhor cabe dar a cada um a justa retribuição por suas obras. Pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? 2 Samuel 26:9. Davi demonstra agir de forma muito superior a Saul, que o estava perseguindo por pura inveja e por abuso de poder. E não nos esqueçamos, Davi já havia sido ungido por Samuel, isto é, já gozava de prerrogativas régias, mas não se deixou levar pela vingança. Deu, ao invés, uma prova de amor pelo inimigo. Teve a chance de matar Saul, mas lhe poupou a vida por ser um ungido do Senhor. A mesma sorte não teve Jesus, apesar de ter proclamado: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Lucas 4,18, foi lido no terceiro domingo deste ano C. Contra ele, as mãos se levantaram e o mataram. A mesma sorte espera o discípulo fiel. Assim, Jesus, para sustentar o seu ensinamento e ajudar os discípulos a abandonar a lei do talião, adotando a regra de ouro, apresenta critérios e argumentos convincentes, são os versículos 32 a 34, e que se identificam com o seu projeto messiânico adotado na sinagoga de Nazaré. Esses critérios e argumentos estão pautados em 3 verbos: amar, fazer o bem e emprestar. É um escalonamento decrescente que parte da ação perfeita, amar, para os que estão em formação. Jesus atribui valor, então, ao fazer o bem e ao emprestar, quando ainda não são capazes de amar com perfeição. Isso pode revelar as relações internas de uma igreja perseguida e marginalizada por causa de Jesus Cristo, onde muitos, em particular cristãos oriundos do judaísmo, passaram a necessitar da ajuda das comunidades cristãs formadas por pagãos convertidos. Apesar de todos serem cristãos, as rivalidades existiram. Seria suficiente lembrar da coleta organizada por Paulo para as igrejas da Palestina, em particular a de Jerusalém, e a forte questão enfrentada com os judaizantes, que ainda continuavam apegados à lei e logo ainda tinham a lei do talião à flor da pele. Para convencer, então, Lucas apresenta Jesus fazendo uso da retribuição esperada pelo discípulo, mas a submete às ações que o identificam com o próprio Jesus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Se hoje essas ações são difíceis de serem assumidas, imaginemos naquela época sob o domínio romano. Se o judaísmo já tivesse sofrido, por exemplo, o golpe da destruição do templo de Jerusalém no ano 70, o mandamento do amor ao inimigo e a regra de ouro saem ainda mais acentuados, pois se trata dos cristãos não se fecharem e não negarem o socorro aos judeus que caíram na miséria. Por isso Jesus não se coloca como modelo, mas põe em evidência o Pai, que é a fonte de toda a retribuição. Então a vossa recompensa será grande, sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Ora, se Deus é e age assim, os que se sabem filhos não podem agir diferente. Quando a vontade de Deus é buscada e praticada pelo fiel, morre o velho Adão desobediente e se revela o novo Adão, isto é, Cristo Jesus, em nós. Se pelo pecado e desobediência refletimos o Adão terrestre, pela obediência ao Evangelho, refletimos o Adão celeste. O ensinamento de Jesus sobre a compaixão e a misericórdia, a exemplo do Pai, encontra-se entre a exigência do amor aos perseguidores, Lucas 6, 27 e 35, e os 3 ensinamentos sobre o zelo em relação ao que se considera certo e justo, Lucas 6, 39 a 45. Desse modo, Lucas 6, 36 a 38 está bem inserido no contexto que, por um lado,
serve para fechar o ensinamento sobre o amor aos inimigos e, por outro lado, serve para introduzir o novo ensinamento sobre a misericórdia, máximo critério para orientar as ações do discípulo. Nesse conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo, percebe-se uma alusão às maldições e bênçãos presentes em Deuteronômio 27, 1 a 28, 46. Na sequência, por exemplo, Lucas 6, 46 a 49, Jesus Cristo exige que os seus não sejam apenas capazes de chamá-lo Senhor, Senhor, uma alusão provavelmente ao tetragrama sagrado, e de realizar prodígios em seu nome, mas que transformem em prática de vida os seus ensinamentos. Isso é o que comprova o aprendizado. É possível que a intenção lucana tenha sido de demonstrar, pelo ensinamento e pela vida de Jesus Cristo, a superação do modelo mosaico de justiça e de retribuição no tocante às bênçãos e maldições. Lucas 6,36 parece ser uma clara referência à exigência da santidade requerida aos filhos de Israel no deserto. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2. Segundo Lucas, Jesus Cristo propôs muito mais do que um simples modo para que a vontade de Deus se concretize na vida dos seus seguidores. Propôs um verdadeiro caminho comportamental de santificação pela imitação de Deus Pai. Tornai-vos compassivos, como o vosso Pai é compassivo. No caminho se entrecruzam as virtudes da paciência, da complacência, da compaixão e da bondade. Pela paciência, o discípulo aprende a suportar o negativo e o inconveniente na vida e nas pessoas. Pela complacência, o discípulo acolhe o próximo e não se ira frente às suas limitações. Pela compaixão, o discípulo entra em ação como o Pai e busca solução para os problemas e dificuldades do próximo, sem que este os tenha manifestado. Enfim, pela bondade, manifesta-se bem disposto para viver e dar a sua vida pelo próximo, a exemplo de Jesus Cristo. Assim, o discípulo torna-se bom e justo diante de Deus e do próximo. Lucas 6, 37 a 38 aponta para a concretização de Lucas 6, 36. Jesus Cristo revela o que espera de seus discípulos, para que não se encontre neles a falta de compaixão, que era comum no julgamento feito pelos fariseus. Ao dizer, não julgai para que não sejais julgados, não se exclui o ato de julgar, mas neste o perdoar se sobrepõe ao condenar, revelando o amor e a bondade não como fraqueza, mas como força e domínio de si. Aponta-se a ação adequada do discípulo e que o diferencia de quem não o é, pois a bondade não é opção, mas uma obrigação em quem ama. Dessa forma, até mesmo a ideia de recompensa também foi redefinida como consequência da generosidade praticada e gratificada pela compaixão. Assim, o discípulo de Jesus Cristo, no lugar de julgar e condenar, deve aprender a usar o mesmo critério do Pai, que olha com compaixão muito mais para a fraqueza e a fragilidade do ser humano do que para os seus erros. Melhor que condenar é procurar salvar, pois quem errou necessita muito mais de salvação do que de condenação. Em vez de dominar, a figura do juiz deve predominar a figura do Pai. Antes de se aplicar tal regra ao mundo, Lucas pareceu objetivar primeiramente a mudança de comportamento que deve existir, no tocante ao modo como os discípulos são tratados e se tratam dentro da comunidade. Portanto, o ensinamento de Jesus Cristo aponta para Deus Pai e a sua fidelidade no âmbito da aliança alargada para toda a humanidade, cuja consistência é o amor estreitado pelo vínculo e eleição.
É preciso que o modo de agir de Jesus Cristo, consoante ao do Pai, seja primeiramente vivido pelos discípulos e em comunidade, para que então possa ser levado para o mundo, a fim de que, em Jesus Cristo, eles sejam mais capazes de compreender as fraquezas do que condenar e penalizar os que fraquejam e erram. Não se trata de impedir o uso da justiça no mundo, mas de frear a facilidade com que se julga e se condena o próximo. Bom e santo domingo a todos. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.